Olha, gente, sextou aqui no Adri Podcast. E hoje nós temos um tema que entre 10 pessoas se interessam. Nós vamos falar de emagrecimento, hipertrofia, performance. Vamos falar também de diabetes, menopausa. Vamos saber aí se existe esse tal mesmo desse metabolismo lento, que é o culpado, né? Ele é o culpado da gente engordar, claro. Então, a gente vai falar um pouco dele também, de algumas doenças ligadas à obesidade, de algumas doenças ligadas ao nosso funcionamento aí como ser humano, já que a gente quer viver muito, ter uma longevidade saudável. Então, para isso, nós estamos recebendo aqui hoje ela, que é nossa parceira aqui já há alguns anos, na revista, na agência, uma médica super conhecida aqui em Ubá e toda a região, que vai trazer para a gente alguns esclarecimentos a respeito desse tema. Doutora Thaís Souza Lima, seja muito bem-vinda ao Adri Podcast. Eu que agradeço pelo convite. Vamos tentar esclarecer todas as dúvidas aí. Isso aí. Então, gente, olha, eu vou daqui a pouquinho passar o microfone só para ela, mas já vou introduzir a seguinte pergunta, que eu sei que todo mundo quer fazer para você. Como é que você conseguiu transformar o seu corpo dessa forma? Então, na verdade, eu sempre tive uma luta muito grande, né, com o peso, desde quando eu era adolescente. E o ponto-chave foi no meu pós-parto, né, porque quando eu engravidei, eu, né, tive uma disciplina muito grande durante a gestação. Alimentar? O exercício físico, alimentar também. Uhum. Eu fiz atividade física até na véspera de eu ter minha filha. E então eu consegui engordar apenas 8 quilos na gestação. E com 15 dias pós-parto, eu já tinha perdido esses 8 quilos. Gente! E eu amamentei durante 6 meses. Até então, eu consegui ter um emagrecimento. E fiquei com muito medo de quando eu parasse de amamentar, como que ia ser, né? E aí, quando eu parei de amamentar, eu continuei emagrecendo, porque eu mudei totalmente meus hábitos. Introduzi ainda mais atividade física. Hoje, eu consigo fazer atividade física todos os dias, inclusive nos finais de semana também. Às vezes, quando não tem como eu ir na academia, eu faço na minha própria casa, um exercício de HIIT. A alimentação também, de segunda a sexta, tudo certinho, né? Tudo muito balanceado. Aos finais de semana, às vezes, a gente, né, acaba se permitindo um pouco mais, porque eu acho que a questão do emagrecimento não pode envolver sofrimento, né? Eu acho que tudo que é muito restritivo, tudo que gera sofrimento na pessoa, a gente não consegue persistir por muito tempo. Então, esse realmente foi o grande segredo. E eu acho que o principal são os frutos que a gente colhe, né? A gente melhora muito a parte aí de autoestima, né? Bem-estar, qualidade de vida. Então, a gente vai gostando do processo. A gente vai ficando apaixonada pelo processo e hoje eu considero que eu não faço dieta mais. Já faz parte da minha rotina. Tanto a questão da alimentação quanto do exercício físico, que eu acho que é o mais importante. Com certeza. E a gente até tem o hábito, né? Muitas pessoas falam 50%, 50%. Eu, assim, não sei, né? Você como médico vai poder falar melhor ainda. Eu acredito que a alimentação é mais ainda do que a atividade física, né? Sem ela, nada acontece. Mas a alimentação, ela é imprescindível. Eu sempre falo isso com meus pacientes, que a base de tudo é a alimentação. O segundo ponto é o exercício físico, que o exercício físico, ele potencializa muito o seu resultado e, principalmente, ele consegue, às vezes, a manutenção do peso. Depois, né, que acontece a fase do emagrecimento. Que é muito importante, Que é muito importante. Porque normalmente as pessoas que buscam ajuda de profissionais como você, elas têm o mesmo problema que você teve, que você falou, uma luta constante com a balança, né? Exatamente. Thaís, e como que é, assim, para você, enquanto médica, né, que atua com a obesidade, né? Você atua em cima dessas doenças que a obesidade causa. E como que é para você, assim, você tem uma autocobrança, enquanto também como mulher, como pessoa, pela profissão, que você já disse que você teve uma luta desde nova, né? Sim. Mas atualmente você acha que a profissão te cobra mais? Com certeza.
Com certeza. Eu acho que os meus próprios pacientes, eles se espelham muito em mim, né? Muitos pacientes que eu atendo, eles, às vezes, quando eles sentam na cadeira, eles falam assim comigo: nossa, eu vi a sua foto no seu Instagram do antes e depois. Me conta o que você fez, porque eu quero também ficar daquele jeito. Então, eu acho que eu sirvo como uma inspiração. E eu preciso dar o exemplo, né? Não adianta eu cobrar de um paciente aquilo que eu também não estou mostrando que eu faço. Fora que fica mais humanizado, né? Sim, Você sabe exatamente. qual é exatamente o processo que a pessoa tem que passar, que não é fácil. Não. Falo também como uma pessoa que luta contra a balança há alguns anos. Não é fácil. E eu acho que o principal e a grande dificuldade é a persistência. Porque todos começam muito bem, todos muito motivados, né? Com bastante interesse ali pelo resultado final. Mas a persistência realmente eu acho que é o maior problema e é o ponto-chave também. Que, na verdade, é o segredo pro sucesso, né? Existe isso mesmo, assim, do homem perder mais peso do que a gente, mais rápido? Sim. Porque eu vi um paciente seu que emagreceu 30 quilos, né? Num tempo super bacana. A mulher normalmente não consegue, né? Existe Como sim. que é? Porque os homens, eles têm uma maior quantidade de massa muscular, né? Até pela questão da testosterona, que é o principal hormônio do homem. Então, eles têm uma maior facilidade, sim, de ter uma ação lipolítica, que é a perda de gordura corporal, e a questão da hipertrofia, que é o ganho de massa muscular. Então, eles conseguem, assim, num menor tempo, né, do que nós mulheres. E uma coisa interessante que você falou também, né, pegando o gancho no que você falou da atividade física, quanto mais massa muscular, magra, maior a capacidade da gente perder peso, não é isso? Sim. Da gente queimar gordura, no caso, né? Na verdade, muitas pessoas têm essa dúvida. Sim. Que quando eu vou realmente indicar um exercício físico, eu sempre falo que o principal é a musculação. E todos falam assim pra mim, a maioria, na verdade, mas musculação eu não teria que fazer só aeróbico? Né? Aí eu sempre falo, não. Por quê? Porque a musculação, ela vai conseguir te ajudar na perda de gordura corporal e tendo também a manutenção da sua massa muscular. Porque, na verdade, o emagrecimento é uma coisa fisiológica, a perda de massa muscular. Então, o paciente, ele perde gordura, mas ele acaba perdendo um pouco de massa muscular também, uma coisa fisiológica do emagrecimento. E com a musculação, a gente consegue fazer com que essa perda seja um pouco menor. Porque quando a gente tem uma perda, às vezes significativa da massa muscular, a gente tem uma diminuição do metabolismo basal, que é o nosso gasto de energia. Então, fica muito mais difícil a manutenção desse peso depois. Por isso que a musculação é realmente o exercício mais eficaz pro emagrecimento e para a manutenção, né, do peso. E você considera também, já nesse mesmo gancho, a musculação, já que você trabalha com mulheres em fase de climatério, menopausa, diabéticas, também, homens também, né? Pacientes, mas assim, mulheres na fase da menopausa. Eu já vi a Cláudia Raia falando, né? O exercício para mulher, principalmente acima dos 40, é a musculação. Tem a ver também, tem um ganho também dessa atividade física com essa fase? Sim. Tem sim, porque, na verdade, ao longo, né, da vida, a tendência é a gente ter uma perda de massa óssea e uma perda de massa muscular. Então, com a musculação, a gente consegue diminuir um pouco essa perda. E questão também de fortalecimento, da proteção das articulações, né, da melhora da flacidez. Então, realmente é fundamental. Que maravilha, ótimo saber. Como é que, hoje em dia, você atua basicamente, além do diabetes, doenças da tireoide, você trabalha também focada na obesidade. Sim. O paciente, quando te procura, normalmente ele quer emagrecer, né? Acho que 90% dos pacientes me procuram mais para essa questão da obesidade, para tratamento da obesidade. E não podemos deixar de falar que a obesidade é uma doença crônica. Né? É uma doença inflamatória, é uma doença que, na verdade, as pessoas leigas, elas têm um pouco de preconceito,
porque elas não entendem que obesidade é uma doença. Acha que é só estética, né? Acha que é só estética, que é só porque aquele paciente, às vezes, ele não se tocou que realmente ele está comendo errado, que realmente ele, né, não faz atividade física, e vai muito, muito além disso, né? Porque a obesidade, ela envolve vários fatores. Ela envolve fator genético, né? Que eu acho que é uma coisa super importante, fator metabólico, fatores hormonais, fatores comportamentais e fatores emocionais. Então, o que eu vejo muito na clínica é que o fator emocional, ele é também um ponto-chave, que influencia muito no tratamento da obesidade. Porque pessoas ansiosas, elas tendem a ser mais compulsivas. E às vezes elas colocam a comida como se fosse um refúgio, né? Como se fosse um acalento daquela emoção que ela está sentindo. Então, e outra coisa que é super importante é que a obesidade, ela precisa de tratamento contínuo, porque por ser uma doença crônica, o paciente ele pode estar magro, mas ele não deixa de ter a doença obesidade, né? Mesmo, eu gosto muito de comparar com a hipertensão e com o diabetes, né? O paciente diabético, ele pode ter uma glicose normal, desde que ele esteja fazendo a dieta adequada para ele e fazendo uso das medicações. E o paciente que tem obesidade é a mesma coisa, né? Ele pode estar magro, mas se ele descuidar em relação à alimentação, atividade física e uso das medicações que são indicadas para ele, ele acaba voltando a ganhar peso e a ter novamente o quadro da obesidade. E isso eu falo até para os pacientes pós-bariátricos, né? Porque não existe tratamento definitivo para a obesidade. Você vê que a bariátrica é um exemplo, que o paciente... Eu atendo vários pacientes pós-bariátricos que tiveram reganho do peso, né? Então, assim, realmente o que funciona é a mudança dos hábitos. Dos hábitos, né? Tanto alimentares quanto exercício físico, né? Mudança comportamental mesmo. E com o tempo eu acho que tudo vai virando uma rotina, né? Não passa a ser um sacrifício. Eu não me vejo sem atividade física hoje, nem sem a dieta que eu sigo. Eu sinto mal. Sim, né? Eu assim, também sinto muita falta. Tudo bem, um dia a gente, como dizem, né, popularmente, a gente dá uma pisadinha na jaca, né, chuta o balde, mas se eu não buscar no outro dia, eu já não sinto bem. Isso aí faz parte. É um outro ponto que eu sempre falo com os pacientes também, que vai acontecer recaídas. Sempre vai acontecer recaídas. Vai ter dia que você não vai querer fazer dieta, vai ter dia que você não vai querer fazer atividade física. Tá tudo bem, não tem problema. O grande segredo é o quê? Você voltar para sua rotina o mais rápido possível, sem fazer loucuras, né? Sem tomar laxante, sem ficar horas na academia para compensar aquele dia que você comeu, né, de forma errada. É exatamente voltar para a rotina. Isso é o que realmente funciona. Doloroso, mas é o que funciona. É o que funciona. Que podia ter não existe mágica, milagre, né? é o que funciona. Que bom. E a obesidade, que bom. Eu fico muito feliz da própria ciência, né? Já classificar a obesidade como uma doença, porque até uns anos atrás era um descuido. Sim. Era como se a gente estivesse se descuidando de nós. Sim. Claro que existe a parte emocional, como você bem falou, né? Mas não é só isso, né? Ela ser classificada como uma doença, eu vejo que para muitas pessoas, eu até já ouvi isso, há controvérsias, né? Tem profissionais que acham que isso favorece, abre aspas, fecha aspas, a falta de vergonha, né? A pessoa, é uma doença, então eu quero remédio, né? Mas eu sei que a grande maioria hoje, na atualidade, sabe que é uma doença, né? E que precisa de tratamento. Agora, uma coisa que você falou, das loucuras, né? Que muitas pessoas, para não fazerem, né? E cometem, é o uso indiscriminado de certos medicamentos, né, que conseguem receita com médicos que não estão, né, nessa especialidade, que não estão, vamos dizer assim, conseguem com alguém, com algum amigo, uma receita e vão lá e tomam um determinado anfetamina ou eu nem sei o nome desse remédio, mas assim, faz o uso da medicação sem estar sendo acompanhado por um médico, né? Então, assim, se você puder falar um pouco pra gente a respeito desse assunto, é bacana também. Sim.
Então, uma coisa que eu acho que deveria, né, modificar um pouco sobre a visão das pessoas sobre o tratamento medicamentoso da obesidade, né? Porque hoje eu vejo muito que ainda, menos do que antes, mas ainda existem muitas pessoas que têm preconceito, né? Que acha que obesidade não precisa de tratamento medicamentoso. E, na verdade, toda doença precisa de tratamento medicamentoso. Claro que não é só isso, porque a medicação é um auxílio, né? A base de tudo é a alimentação e atividade física, que é a mudança comportamental. Mas hoje a gente tem, assim, inúmeras medicações para o tratamento de obesidade, né? Claro que o que é indicado para um não vai ser indicado para todos, né? Importante. São medicações que cada uma vai atuar numa determinada objetivo, né? Se o paciente, por exemplo, é ansioso e compulsivo, vai ser indicado uma determinada medicação para ele. Se ele é depressivo? Se ele é depressivo, vai ser outro tipo de medicação. Se ele, às vezes, tem uma fome muito exacerbada, que ele não consegue ter muito controle, vai ser outro tipo de medicação. Se ele tem um metabolismo, por exemplo, que às vezes a gente precisa acelerar um pouquinho, né, para aumentar um pouquinho o gasto energético, já vai ser outra medicação. Então, assim, eu acho muito errado as pessoas que se automedicam, até porque, né, às vezes o que ela vai tomar, às vezes não é um indicado para ela, às vezes não está na dose correta. Tem pessoas hipertensas que nem sabem Exatamente. que são, né? Isso é um perigo. Tem medicamentos que geram, às vezes, um risco cardiovascular aumentado, né? Pessoas que já têm uma doença de base e que determinadas medicações são contraindicadas. Então, eu acho uma situação, assim, bem delicada, né? Que eu vejo, assim, que às vezes muitas pessoas acabam fazendo isso. Por indicação de um amigo, de um vizinho, né? Infelizmente, a gente ainda tem medicações que são vendidas sem prescrição médica. Eu acho que isso também facilita muito. E outra coisa que eu acho super importante, que a medicação para a obesidade, ela não pode ser interrompida simplesmente na hora que o paciente acha que tem que ser interrompida, né? Tem medicações que a gente precisa fazer o desmame, tem medicações que a gente precisa manter como uso contínuo. Uma vez que é uma doença crônica. Sim, né? O tratamento medicamentoso, dependendo, tem que ser crônico também, né? Tem que ser contínuo. Não, eu acho não, tenho certeza, né? É indispensável que exista um profissional, né? Habilitado, acompanhando mesmo, porque realmente o que a gente tem visto por aí é uma coisa assim meio que indiscriminada e é triste ver, né? Alguns resultados que depois a pessoa colhe, né? Inclusive em fatores psicológicos, psiquiátricos, emocionais, que a gente vê essas pessoas depois é pior do que estar, às vezes, com a obesidade acima do peso, que a obesidade, como você mesma disse, ela tem tratamento, né? Ela não tem uma cura, né? Nunca mais vou ser obeso, né? Então, assim, até para você falar com a pessoa se ela é obesa ou se ela está acima do peso, tem que ser pelo médico. Exatamente. Né? Porque às vezes a pessoa não tem obesidade, ela está um pouco acima do peso e quem pode falar isso são vocês. E assim, o peso também é algo muito subjetivo. O importante não é o peso na balança. Sim. O importante é a composição corporal. Às vezes eu atendo paciente que quando você vai olhar o IMC, que é o peso pela altura, dá que ele está num quadro de obesidade. Mas quando você vai olhar a composição corporal, ele tem às vezes muito mais massa muscular do que gordura corporal. E vice-versa, né? Também eu já atendi pacientes que têm um IMC normal, quando você vai olhar o percentual de gordura, às vezes o percentual de gordura tá alto, que a gente fala aquele famoso falso magro. Então o peso realmente é algo bem subjetivo. Que tem que ser acompanhado também, né, Thaís? Nós estamos na era do Ozempic, né? Por isso que eu achei muito importante você trazer essa sua colocação, né, para as pessoas terem esse cuidado, né? Estamos em eras aí das pessoas chegarem e comprarem até por si mesmas. A doutora Thaís indicou para a Adriana tomou, você viu como é que ela tá magra, e ela me falou que tomou e eu quero. Sim. Né? E a gente está numa época que a venda está acima da saúde do ser humano, né? A Ozempic, ela é uma medicação que ela está sendo vendida sem prescrição médica, né? Algo bem preocupante,
né? Ela é uma medicação que é usada, às vezes, ela é usada uma vez por semana, de 7 em 7 dias. A medicação tem uma meia-vida de 7 dias. E eu já vi, às vezes, vários pacientes utilizando todos os dias, realmente por conta própria, porque viu que um amigo, às vezes, está usando dessa forma. Às vezes, tem muitos efeitos colaterais e acaba não tolerando aqueles efeitos colaterais, porque se você está usando uma medicação sem acompanhamento médico, tudo que você sentir, você vai ficar preocupada e vai ficar com medo e vai acabar interrompendo aquele tratamento ali. Quando você faz com a prescrição médica, você tem onde recorrer. Ah, nossa, doutora Thaís, estou sentindo isso, é assim mesmo, né? Isso acontece, é só no início, como que é? Então, a gente consegue passar uma certa segurança para o paciente. Ou tirá-lo de um quadro que pode ser depois irreversível também, Exatamente. Né? Porque vocês, assim como nós, vocês também são seres humanos. A diferença é que vocês estudaram para estar atuando, né? Sim. E haja vista, assim, uma vez que não deu certo, também vocês estão ali para atuar nas intercorrências, digamos assim, né? Sim, com certeza. Porque fica parecendo ajustar que é muito fácil. Não existe, exatamente. Não existe intercorrência. Isso não existe, gente. Né? Nós todos estamos sujeitos. Às vezes uma novalgina, que dá uma anestesia no dente, né? Pode haver intercorrência. Então, acho muito importante essa sua colocação, né? E agora eu estou querendo também que você traga um pouco sobre o diabetes, né? O quadro mesmo de diabetes aqui na nossa cidade, na nossa região que você tem atendido, e os fatores, né, de tratamento, como é que estão? O diabetes, ele também é uma doença crônica, né? E eu falo que é uma das doenças mais traiçoeiras que tem, porque é uma doença silenciosa, né? Então, o paciente, ele acha que tá tudo bem, porque não dá sintomas, ele não sente uma dor, ele acha que a doença está controlada, que tá tudo certo, mas na verdade não está, né? O diabetes, ele pode acarretar inúmeras complicações crônicas, principalmente, que o paciente não vai perceber. E quando ele vai perceber, são complicações irreversíveis, né? Muitas vezes uma insuficiência renal, às vezes uma alteração de visão. Mesmo no início? Pode acontecer? Mesmo no início, porque muitas vezes aquele diagnóstico não foi precoce. Entendi. Por isso que é importante o check-up, né? Você fazer aí exames de rotina, porque determinadas doenças a gente só descobre através de exames complementares. O diabetes é um deles. O diabetes, ele não dá sintoma, mas se você faz ali o seu exame de rotina pelo menos uma vez por ano, você consegue fazer um diagnóstico precoce. E aí, com o diagnóstico precoce, você consegue realmente prevenir as possíveis complicações, né? E o paciente diabético, ele, depois de 10 anos de doença, já aumenta muito a chance dele ter essas complicações. Por isso que é muito importante você ter um ideal controle da doença. Não tem cura, mas tem controle. E hoje nós temos inúmeras medicações, assim, excelentes para o diabetes. Né? O diabetes tipo 2, porque o diabetes tipo 1 realmente a única medicação é o uso de insulina. É o mais grave, né? Que é o mais grave e que a gente consegue fazer o diagnóstico geralmente na fase de criança, né, adolescentes. E essas medicações hoje, além delas ajudarem no controle da glicose, elas ajudam muito na proteção cardíaca, proteção renal. Então, é muito importante você procurar um médico de confiança para você saber sobre, né, qual é o seu verdadeiro quadro, né, sim, Thaís? como está a doença, como que está o grau da doença. A gente também consegue investigar várias complicações, né? O paciente diabético, ele tem que fazer fundo de olho todo ano para saber como que está a retina. A gente faz exame de urina, exame de sangue para a gente ver a função renal daquele paciente. Então, é fundamental, né, o acompanhamento aí do paciente diabético. Do paciente diabético. Sim, com certeza. Agora, Thaís, eu quero que você fale um pouco pra gente a respeito de outra coisa que eu, com luta contra a balança, ficava doida para dar algum problema, vou ter que tomar um remédio. Olha que cabeça. Para poder ter alguma coisa, para poder ser medicada e sair fora do ganho de peso. Tireoide. Essa glândula, assim,
tão pequenininha e tão importante. Você falar um pouco pra gente tanto do hipo quanto do hipertiroidismo, né? E aí, nesses fatores de ganho de peso, não só, né, no ganho de peso, mas na saúde em geral. Então, a tireoide, ela realmente, igual você falou, é uma glândula muito pequenininha que faz toda a diferença, né, na nossa qualidade de vida. E hoje em dia é muito comum as doenças da tireoide, né? A principal delas é o hipotiroidismo. Então, o hipotiroidismo, ele pode acarretar inúmeros sintomas, principalmente nas mulheres. Geralmente, nós mulheres sentimos mais os sintomas do que os homens, que são, assim, os principais são queda de cabelo, unhas fracas, o ganho de peso com maior facilidade, né? Pelo fato da tireoide, ela está totalmente relacionado com o nosso metabolismo basal. Às vezes fadiga, cansaço, alteração de humor. Então, isso incomoda muito, principalmente nós mulheres. Porque, na verdade, qual mulher que você pergunta, né, que não tem que vai te falar que não tem esses sintomas? E agora a questão sobre o ganho de peso no hipotiroidismo é uma coisa que realmente influencia, né? Se o hipotiroidismo estiver descontrolado, principalmente. Mas, muitas vezes, a pessoa culpa aquele ganho de peso totalmente no hipotiroidismo. E não é bem assim, né? Eu acho que a questão do ganho de peso envolve muita coisa. Principalmente, né? Os hábitos, alimentação, atividade física. E claro que se a doença estiver descontrolada, pode estar realmente contribuindo um pouco ali para o ganho de peso, mas não é só isso. Não é só culpa do hipotiroidismo. São outras medicações que a gente vê também as pessoas, né, entrando nelas porque elas vão fazer um emagrecimento mais rápido, né? Sim. Esse mercado, né, essa área que você atua e o mercado que envolve o emagrecimento, a estética, ela realmente é muito perigosa para a nossa saúde, né? Sim. Se a gente não fizer o que tem que ser feito, que é primeiro procurar o médico. Exatamente. Né, que trabalha naquela especialidade. E o hipertiroidismo? A pessoa fica muito magra, né? Sim, na verdade, o hipertiroidismo ele é uma doença muito mais grave do que o hipotiroidismo. Uma doença muito mais que te acarreta muito mais sintomas, né? O paciente ele tem uma perda de peso assim de forma assustadora, brusca, né? De forma muito rápida e assustadora, dele pensar até que ele tá com algum outro tipo de doença mais grave, insônia, palpitação, tendo o risco de ter até uma arritmia cardíaca. E o hipertiroidismo ele é muito mais difícil de você conseguir controlar do que o hipotiroidismo. Ah, é? Sim. E hoje em dia, né, e na verdade, a medicação que é usada para o hipertiroidismo, muitas vezes ela é mais hepatotóxica, que é tóxica para o fígado. Então, dependendo da situação, você às vezes não consegue dar continuidade com aquele tratamento medicamentoso. Então, a gente tem as opções também de tomar iodo, né? Da gente fazer uma ablação do iodo, que aí consegue destruir as células da tireoide. E aí, aquele paciente que tinha como doença de base o hipertiroidismo, ele passa a ter o hipotiroidismo, que é uma doença muito mais fácil, muito mais tranquila da gente conseguir controlar. Controlada. Sim. Que interessante isso, né? Ou seja, mais um alerta, né? Para as pessoas não fazerem por conta própria as próprias automedicações aí, né? Sim. Mais um alerta. Eu nunca imaginei isso, né? E metabolismo lento, a gente já falou um pouco, mas assim, ele existe mesmo? Tem pessoas que têm realmente esse metabolismo mais lento? Ou só em algumas fases da vida do ser humano? Ele é o vilão mesmo? Eu não te falo que ele é o vilão, mas ele realmente influencia sim, né? Mais como um fator genético. Você vê que tem pessoas que têm hábitos ruins, às vezes é sedentário, e são pessoas magras, que não ganham peso, né? Pelo contrário, às vezes fica doido para poder ganhar peso e acaba não conseguindo ganhar. Gente, é a única inveja que eu tenho. Consciente. Sim. E às vezes tem pessoas que faz tudo ali certinho, a rotina saudável, atividade física todos os dias e tem aquela dificuldade realmente de emagrecer, né? E a idade realmente influencia um pouco. Só que o que eu acho muito é que as pessoas às vezes depositam tudo ali no metabolismo.
E não é só isso, né? Na verdade, o metabolismo é apenas um aspecto que tem que ser realmente analisado, avaliado, e a gente tem inúmeros fatores também que vai influenciar totalmente. Uhum. Ele só é um dos, né? Sim, ele só é um dos. Que pode ser modificado também, né? E tem A medicação própria atividade pra ele? física e o ganho de massa muscular, que é através da musculação, já faz com que seu metabolismo fique mais acelerado. Né? O consumo de fibras também é um outro fator que realmente ajuda em acelerar o metabolismo. Muito bom. Agora eu quero que você fale um pouco pra gente da menopausa, que eu sei também que você recebe muitas pacientes, né? No climatério, na menopausa. Como que ela atua aí nessa... Porque eu acredito que a mulher na menopausa, quando te procura, ela te procura pelos hormônios, né? Que são, apesar de muitas pessoas morrerem de medo, até da palavra hormônio, né? Sim. Se eles existem, tem função. Se com a idade a gente para de produzi-los, tem alguma disfunção que vai acontecer. Alguns órgãos serão sobrecarregados. Né? Aí fala um pouquinho pra gente. Né? Então, a menopausa, para algumas mulheres, é um período, assim, bem desafiador. Né? Tem mulheres que passam pela menopausa e às vezes não tem sintomas nenhum, não tem sinais nenhum, mas tem mulheres que passam... Sofridas, né? Sim, com grande dificuldade mesmo por esse período, que, né, as mulheres nesse período, que é uma baixa, né, de estrogênio, de progesterona e de testosterona, elas ficam mais irritadas, com alteração de humor, baixa libido sexual, né, uma maior chance, né, de ganho de peso também, alteração de colesterol. Tem uma maior chance também daquela mulher ter a osteoporose, que é o enfraquecimento dos ossos. Então, ressecamento vaginal. Então, pode acarretar realmente inúmeros desconfortos para aquela mulher. Então, tem mulheres que às vezes passa e não precisa nem de reposição hormonal, né? Acaba até passando despercebido por aquela mulher ali. Mas tem mulheres que realmente precisam de alguma intervenção, por questão de melhora da qualidade de vida. É simplesmente isso, saúde e qualidade de vida. E hoje nós temos, assim, várias opções, né? A gente tem hoje a reposição hormonal com os hormônios bioidênticos, que são hormônios bem semelhantes ao que o nosso corpo produz. E eu acho que se for bem indicado, né, a gente olhando aí fatores de risco daquela mulher, se ela tem às vezes casos na família de câncer de mama, de câncer de colo de útero, se é uma mulher tabagista, se é uma mulher que às vezes tem obesidade. Então, às vezes aquela mulher tem o maior risco às vezes de fazer a reposição hormonal. Mas mulheres que não têm fator de risco, que vai se beneficiar, né, na melhora, no alívio daqueles sintomas, eu acho super válido, né, a gente fazer a reposição hormonal para aquela mulher. E eu também sou bem assim a favor, né, como leiga, como paciente, eu também sou bem a favor, porque eu vejo que tudo, eu passei pela menopausa, eu não vi. Isso aí. Entendeu? Eu não vi. Mas isso não me beneficia em nada, porque eu sei que existem outras coisas que estão envolvidas nessa função hepática, a própria função cardiovascular. Sim, que proteção cardiovascular. Que podem ser comprometidas por causa da baixa de hormônio, porque eu não sou diferente de mulher nenhuma, com certeza que abaixou, né? Então, assim, eu acho que mais um motivo para a gente poder olhar. Eu ouço muitas pessoas falando, eu tenho medo da reposição hormonal. Eu tenho mais medo de não fazer, de ficar assim, em débito com a minha saúde, né, nessa fase de vida, e ter problemas que futuramente possam né, a ser fatais, por exemplo. Né? Eu acho que a reposição hormonal, quando ela é bem indicada, ela só vai trazer benefícios para aquela pessoa. Sim, só posso concordar. Sim. Né? Mesmo não tendo sentido nada. Né? Então, assim, até para nossa tranquilidade e para a parte emocional também, né? Sim, sono, com certeza. Que vocês tanto batem, sono, né? alteração de humor, né? Irritabilidade. Sim, né? E que bom que a medicina hoje já consegue alcançar isso aí, né? E ver, gente, eu lembro, até pouco tempo atrás mesmo, quando não tinha
tanta apologia à reposição hormonal, tinha mais medo do que os esclarecimentos, as informações que tem hoje, depois da pós-pandemia, então, né? Cada vez mais rápidas as informações. Eu ainda me lembro assim, de mulheres infartando com 50 e poucos anos, com 40 e poucos anos. E muitos, já ouvi casos de médicos falando, dando entrevista até em grandes redes, né, nacionais aí de televisão, que existe um risco muito grande, é maior do que o risco da reposição hormonal. Sim. Né, de já haverem esses tipos de acidentes vasculares, né? E eu vejo que o negócio é procurar vocês. Não sair fazendo por conta própria. Chegar na academia, pedir alguém para aplicar, não é por aí. Né? Porque nós estamos lidando com hormônios, né? E tem que ser bem indicada, né, a reposição. Tem a dose não é a mesma para todas as mulheres. Se fosse, seria ótimo. Tem né? que fazer o acompanhamento também com os exames de sangue, porque o objetivo não é dar excesso de hormônio. É apenas normalizar aquilo que está baixo, aquilo que realmente está causando aqueles sinais e sintomas. Sim. Nada desordenado, né? E uma coisa também que eu esqueci de falar sobre os fogachos, que é o que, né, maior queixa das mulheres. São os fogachos, que são aqueles calores, né? Aqueles calores insuportáveis que as mulheres sentem. Isso aí. Thaís, como que funciona a sua consulta? Como que você faz prescrição alimentar? Não faz? Como que funciona? Então, a minha consulta... Falo pro emagrecimento, tá? Então, primeiro a gente faz uma anamnese, né? Muito bem feita com o paciente. A gente faz várias perguntas sobre sono, intestino, se tem alguma comorbidade, se utiliza alguma medicação, qual que é a grande dificuldade daquele paciente, porque cada um realmente tem uma certa dificuldade. A gente pede os exames complementares, né, para avaliar a questão hormonal, vitaminas e minerais também, que é super importante para a qualidade de vida, e os exames mais básicos também, colesterol, glicose, e porque a gente quer tratar o paciente como um todo, né? Bem integrativo, né? Sim. E aí, quando se trata de emagrecimento, eu prescrevo sim o plano alimentar para dar uma direção para o paciente, né, para ele ter mais ou menos uma ideia ali do que ele pode comer, a quantidade, que eu acho que é o mais importante também. Agora, quando a gente fala de hipertrofia, eu sempre encaminho aí para os meus colegas nutricionistas. Para poder... já é uma coisa mais específica, né, que tem que fazer cálculo aí da quantidade de proteínas, de carboidratos, de lipídios. Então, eu já acho que é mais... Então você atua, né, também com emagrecimento, hipertrofia, né, e a performance também, né? E para tudo isso você está sempre ali acompanhando o paciente, mesmo que vá no nutricionista, né? Sim. Você trabalho em equipe. Isso. Você não é uma médica num consultório, você tem uma clínica, né? Onde fica a clínica, doutora Thaís Lima? A clínica, ela fica localizada na Rua Peixoto Filho, número 123, no edifício Central Shopping. Bem no centro? Bem no centro da cidade, né? Próximo ali à Praça São Januário, sala 203. Muito bem, segundo andar. Falamos muito até aqui das mulheres, né? As mulheres se beneficiando do seu trabalho, né? As mulheres se beneficiando do seu atendimento. Agora, os homens também vão até você, que eu sei. Sim. Inclusive para emagrecimento, hipertrofia e a famosa baixa testosterona, né? Eu quero que você fale um pouco pra gente isso agora. Vamos dar uma chance para a classe. Então, o que eu observo hoje é que no pós-pandemia, né, os homens eles têm procurado mais o atendimento médico, né? Eles estão mais preocupados, querendo cuidar mais da saúde. Te confesso que um tempo atrás, assim, 99% dos meus pacientes eram mulheres. Hoje não, a gente já conseguiu, ainda, né? A maior parte são mulheres, mas a gente tem agora uma grande quantidade de homens também que buscam pela qualidade de vida, pela melhora da performance, né, principalmente. E eu atendo muito homens que às vezes chegam para mim com uma fadiga muito grande, cansaço, aquele homem que está totalmente desestimulado, né, às vezes baixo libido sexual. E quando a gente vai investigar, a gente acaba descobrindo a baixa testosterona, né? A testosterona é o hormônio que dá vitalidade para o homem,
né? Então, um homem que está com baixa testosterona, ele é aquele homem cansado, sem concentração, sem energia, um pouco até deprimido, porque influencia muito na questão emocional também, né? A parte da libido sexual. Então, é muito importante também a gente estar procurando fazer a reposição dessa testosterona para esse homem, né? Para a gente poder conferir uma melhor qualidade de vida. Ou seja, os homens também, é o que você falou, né? Nesse pós-pandemia, essa pandemia ela trouxe um alerta, né? Sim. Da importância da nossa saúde. Se a gente for pegar bem o ensinamento que veio, né, pra gente, assim, que escapamos dela, né? Então, assim, é muito bom ver também os homens indo até vocês, né? Buscando ajuda, porque antigamente só se a mulher empurrasse. Sim. Né? Hoje eles já estão indo e também estão mais vaidosos, né, Thaís? Sim, com certeza. Já devem estar querendo também ter mais ganho de massa, mais definição, a parte né? estética também, né? E você atua bem nessa área de definição também. muscular também, né? Parabéns pelo seu trabalho, parabéns por ser exemplo, né? Isso é muito importante. Eu falo assim que é notório ver, né? Eu lembro de você antes, vejo você agora. É notório realmente ver todo esse ganho, essa transformação. E eu acho isso fundamental para o paciente. Ele vê que aquilo que você ensina dá resultado, se for feito. Exatamente. Né? Que você faz em você, né? Que você está passando para mim, é o que você faz em você. Né? É o melhor que você pode fazer, porque você está fazendo por você, né? Então, isso é muito importante. Parabéns, que você possa continuar aí nessa luta pela saúde. Obrigada.